Oi gente, tudo bom? No tutorial de hoje eu vim ensinar para vocês a subida do nosso cesto quadrado perfeito. Olha só como é que ele fica. As quinas ficam bem certinhas, ele fica super estruturado. Então eu vou ensinar para vocês, vou contar algumas diquinhas, alguns segredinhos para deixar ele bem certinho assim, bem firme e bem no formatinho quadrado. Vou ensinar o meu fechamento de carreira invisível, que ó, não deixa marcas. Fica muito bom o acabamento. E também o acabamento em ponto baixíssimo aqui, para dar esse detalhe em correntinhas no final da peça. E, claro, o nosso acabamento invisível. Olha só, você não consegue ver nem onde começa, nem onde termina. Bora lá pro tutorial? Então, vamos lá começar a nossa subida. Já tô aqui com a base em mãos, aqui eu ensinei no tutorial. Vou deixar linkado aqui, tem a versão da estrecanhota. E mais uma vez eu preciso te dizer que se você é iniciante, ainda não conhece os pontos básicos, eu recomendo que você assista primeiro ao vídeo dos pontos básicos. Vou deixar linkado aqui também para você ir lá ver, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então estamos com a base prontinha em mãos, ó, toda arrematada. E vamos começar essa subida bem lindona. Antes que vocês me perguntem, o fio que eu tô usando é o fio de malha premium da Tapesul. Acho que o nome dessa cor é Canela, se eu não me engano. E a agulha que eu tô usando é a Soft da Círculo número 7, tá? O primeiro passo pra gente começar essa subida é você escolher um ponto na base onde você vai iniciar. Eu gosto sempre de escolher nas quinas, porque assim a emenda das carreiras fica bem escondidinha. Eu acho que o acabamento fica bem legal. Então eu escolho algum ponto, ó, desses aqui de alguma quina. Você pode escolher onde você quiser. Então, você escolhe aí o ponto que você quer, vou escolher esse aqui. E você vai pegar a correntinha, que é o ponto baixíssimo que a gente fez no tutorial, né, contornando a base toda. Você vai pegar ele com a sua agulha. Próximo passo é você pegar o fio e apoiar ele, deixando um pedacinho pro outro lado, tá? Porque isso daqui a gente vai usar para fazer o arremate depois. Apoiou o fio, ó, o fio que tá vindo do rolo tá pra cá. Eu vou puxar ele com a minha agulha e trazer aqui pra frente, ó, dessa forma. Você pode ajustar na agulha se quiser. Viu que formou uma alcinha? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer um ponto baixo e a gente vai contornar a carreira toda fazendo pontos baixos. Eu vou então aqui, ó, fechar o meu primeiro ponto baixo. Fechei. E a gente vem em todos esses pontos de base aqui, ó, pegando eles. Eu já gosto de arrematar essa cordinha que fica solta, então é só colocar aqui, ó, e quando puxar o fio, passar o fio por cima dele, tá vendo? Já vai arrematando. E a gente vai repetir isso pela carreira toda, fazendo pontos baixos. Ó, cheguei aqui no próximo, só pegando aqui as correntinhas. Quando chegar na quina, não muda nada, você só continua o trabalho normalmente. Aqui ficou um pouquinho larguinho, se o seu ficar também você tira, ajeita, não tem problema. Ó, venho no próximo ponto, tá vendo? E pego ele todo com a agulha, ó. E se quiser, já vai arrematando, porque já facilita o seu trabalho no final, tá? Então, faz isso aí pela carreira toda e quando chegar aqui no último ponto, eu volto para fazer com vocês e mostrar como é que eu faço o fechamento de carreira invisível. Ó, gente, cheguei aqui no último pontinho e antes da gente continuar, vou contar alguns segredinhos para sua base ficar bem certinha, com a quina marcadinha, enfim. Uma coisa super importante, principalmente de bases mais retas, assim, retangular, quadrada, é você tomar muito cuidado com a tensão do seu ponto, principalmente nas quinas. Por quê? Se você fizer esses pontos aqui muito apertados, você vai correr o risco das quinas ficarem, ó, repuxadas. Sabe quando o cesto fica repuxando? Então, é porque os pontos estão muito tensionados, tanto os da base quanto principalmente os da quina. Então, se o seu ponto é mais apertadinho,
Uma dica legal é você usar uma agulha maior do que a compatível para o seu fio. Então, por exemplo, aqui eu estou usando uma número 7, poderia estar usando uma número 8 também. Mas se meu ponto fosse muito apertado, eu poderia estar usando uma 9. Então uma 8 soltando bem a mão. Então, observe essas coisas que é super importante. Outra dica muito importante que, assim, para sexto quadrado é fundamental, é você ir ajeitando cada carreira conforme você for tecendo. Isso é super importante. Ajeitando os pontos e principalmente marcando as quinas, ó, com seus dedos, tá vendo? Vai marcando as quinas aí, olha só como a quina tá ficando. Vai marcando elas aí para elas irem ficando bem certinhas, porque crochê tem muito isso. A gente vai moldando a peça também conforme for fazendo, tá? Então faz isso para sua peça já ir tomando forma, já ficar bem quadradinha. Dito isso, vamos seguindo. Deixei aqui o último pontinho da carreira para fazer com vocês, então ó, ainda tem uma correntinha sobrando aqui. Vou pegar ela com a minha agulha. Só fazer isso, ajustar aqui o fio na minha agulha e fazer um pontinho. Sempre que eu vou fazer o ponto, eu gosto de dar uma alturinha para balizar aqui o fio que eu acabei de puxar com a alcinha, porque assim os pontos já ficam num tamanho bem harmônico, tá? Ó, fiz assim. E agora a gente vai para a parte do fechamento de carreira, que é super simples. Vou explicar para vocês. A gente precisa só prestar atenção em alguns detalhezinhos. Eu vou fazer a subida dessa base toda em ponto baixo centrado. Por quê? Primeiro, porque eu acho que fica bem bonito. E segundo, porque é o ponto que dá mais estrutura para as peças. Ele é bem fechadinho. Eu acho isso legal para quando a base é reta, porque assim o cesto fica mais firme e a sua parede aguenta mais, fica bem mais retinha. Então, vou ensinar assim para vocês. Para fazer então, a gente aumenta aqui a laçada que tá na agulha para começar o fechamento. Tira a agulha da laçada, vem aqui, ó, no primeiro pontinho de base da carreira. Esse foi o primeiro ponto que a gente fez na carreira. O primeiro pontinho de base fica aqui. Pontinho de base são essas correntinhas que ficam em cima dos pontos. Vem com a minha agulha, ó, de trás pra frente, dessa forma, trazendo ela pra cá. Sua agulha saiu aqui, você vai pegar aquela alcinha que a gente criou e passar pra dentro da agulha. Agora, a gente puxa a agulha lá pra trás e dá uma boa puxada pra ajustar. Tá vendo que a gente deu uma simulada aqui, ó? A gente simulou esse tracinho que fica igual agora em todos os pontos. Agora, a gente tem que prestar atenção no seguinte. A primeira carreira sempre vai ser de ponto baixo. Então, a gente fez aqui tudo ponto baixo. Só que a segunda vai ser ponto baixo centrado, porque o ponto baixo centrado a gente só consegue construir a partir de pontos baixos. Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte, para fazer o ponto baixo, a gente só precisa introduzir a agulha, ó, no pontinho de base. Para o ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha no centro do ponto. E onde é que é o centro? Repara comigo, todo ponto tem um Vzinho. Vocês conseguem ver isso? Não se preocupa, porque às vezes no começo é difícil visualizar o Vzinho, mas com a prática você vai conseguindo, tá? Então, ó, observa aqui comigo, tem um Vzinho. São dois tracinhos e tem um buraquinho no meio, tá vendo? Ó, o do lado é a mesma coisa. Se tiver com dificuldade de enxergar, abre assim a peça, sabe? Pra você conseguir visualizar, não tem problema, depois você ajeita. Então, localizamos os Vzinhos dos pontos. No ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha bem no centro desse Vzinho, tá vendo? Em vez de no ponto baixo, que a gente pega só aqui no pontinho de base, na correntinha, a gente introduz aqui. Para fazer esse fechamento de carreira, é muito importante que você introduza a sua agulha no Vzinho certo, porque senão sua peça pode ficar um pouco marcada. Qual que é o Vzinho que funciona mais para esse tipo de fechamento que eu estou ensinando? É justamente esse daqui que tá embaixo da alcinha que a gente acabou de criar, tá vendo? A gente acabou de criar esse tracinho aqui, então a gente tem que ir nesse Vzinho. Vou vir aqui com a minha agulha no centro dele, dessa forma. O próximo passo é colocar aquela alcinha que a gente criou dentro da agulha e puxar o fio que tá vindo do rolo para ajustar. Então, olha só o que vai acontecer.
puxei aqui, tá ajustando, vou puxar um pouquinho mais. Você ajustou o fio na agulha, dessa forma. Posso até puxar um pouquinho mais. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer é pescar o fio que tá vindo do rolo e trazer aqui pra frente, da seguinte maneira. Pescou o fio e trouxe aqui pra frente. Assim. E agora a gente fecha fazendo o primeiro ponto baixo centrado da carreira. Olha só como o desenho já mudou. Tá vendo que dá pra ver agora os Vzinhos mais evidentes? Olha só, ele fica bem aqui no centro. E é isso que a gente vai fazer ao longo de toda a carreira. Então, é só você achar o meio do Vzinho, ó. Aqui tá um, vim no meio, introduzi a minha agulha, puxei, fiz ponto baixo centrado. Só isso. E lembrando para cuidar da tensão do ponto, para não ficar muito apertado, principalmente nas quinas. Então, ó, achei aqui mais um, vim no centro dele, pesquei o fio, trouxe aqui pra frente, fechei. E a gente vai fazendo isso por toda a carreira, tá bom? Ah, uma coisa muito importante também do ponto baixo centrado. Quando a gente introduz aqui a agulha no Vzinho, é legal, para quem tá começando, observar o avesso do ponto. Olha o que que acontece. Aqui no avesso do ponto, repara comigo. Tá vendo que atrás de cada ponto tem também um Vzinho de cabeça para baixo? Então, um Vzinho de cabeça para baixo e um tracinho, tá vendo? Quando a gente introduz a agulha no meio do Vzinho, é importante que a agulha saia aqui do outro lado, exatamente no meio desse Vzinho invertido. Então, ela tem que sair aqui. Às vezes, pode acontecer de você colocar a sua agulha aqui e sair aqui assim, ó, do outro lado, e o Vzinho ficar assim, pro lado. Isso vai deixando os pontos tortos, tá? Então, se você colocou a agulha e sentiu que tá estranho, dá uma conferida, porque pode ser isso. É importante conferir isso, mas assim, com a prática, você vai fazer isso sem nem piscar, tá bom? Então, voltando aqui, vamos continuar a fazer nossos pontos baixos centrados normalmente até o final da carreira. Vou fazer, quando eu terminar eu volto para mostrar mais uma vez o fechamento de carreira para a gente fixar bem como é que faz. Finalizei aqui essa carreira e olha só, mais uma vez, terminou a carreira, ajeita as quinas. Gente, isso daqui faz uma diferença absurda no final da peça. Então, ajeita bem as quinas, molda aí com suas mãos e vamos para a próxima carreira. Vou explicar mais uma vez o fechamento para vocês e a partir daqui é só você subir quantas carreiras você quiser até o final, tá? É sempre a mesma coisa, até quantas carreiras você quiser de altura. E outra coisinha também, reparem o seguinte, nessa base que eu ensinei pra vocês, a gente fica com esse detalhezinho, ó, de correntinhas aqui, bem bonitinho, justamente porque a gente contornou ela de pontos baixíssimos antes de fazer a subida. Então, esse é o segredo. Agora, então, vamos pro fechamento. Vou mais uma vez aumentar a alça aqui, que tá na agulha, tirar a agulha daqui, vir, ó, no primeiro pontinho de base que tem, com a agulha assim de trás pra frente, dessa forma, colocar a alcinha aqui dentro da agulha e trazer aqui pra trás. Puxa pra ajustar, pronto. Agora a gente acha o pontinho que tá embaixo dessa alcinha que a gente acabou de criar e introduz a agulha nele. Então, introduz bem no centro do Vzinho do ponto, tá vendo? Conforme você vai construindo as carreiras, vai ficando mais claro, mais fácil de achar o Vzinho do ponto. Então, não desiste. Ó, vou introduzir a agulha aqui. Botei a alcinha dentro da minha agulha, dessa forma. Puxei o fio que tá vindo do rolo pra ajustar. E pesco o fio trazendo aqui pra frente. Assim, dá aquela alturinha e fecha o seu próximo ponto baixo centrado da sua terceira carreira. A partir daqui, gente, continua até o tanto de carreiras que você quiser. Se estiver fazendo cesto sob medida, vai medindo que vai dar certo. E eu venho mostrar pra vocês no final, depois que eu fizer o tanto de carreiras que eu ver que vai estar bom aqui pra minha peça, eu venho no final mostrar pra vocês como é que eu faço o fechamento invisível e também como é que eu faço aquele acabamento
todo de correntinhas de pontos baixíssimos, que fica com esse detalhe aqui de correntinhas também na bordinha do cesto, tá bom? Ó, gente, cheguei aqui na última carreira que eu quero pro meu cesto. Fiz no total 6 carreiras, todas de ponto baixo centrado. E, mais uma vez, aquilo que eu disse pra vocês, gente, ó, ajeitando as esquinas em cada carreira que você fizer, pra no final ele continuar assim, ó, bem quadradinho, bem certinho. Também quero aproveitar e mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo aqui atrás, ó? Isso daqui, essa diferença aqui, é o acabamento invisível que a gente tá fazendo. Ele fica esses tracinhos na vertical. E assim, gente, fica um acabamento muito bom, muito discreto. Ainda mais aqui no cantinho. Ó, o resto do cesto tá todo assim. O acabamento fica muito legal. E ele fica na vertical. Se por acaso o seu estiver ficando no horizontal, dá uma conferida aí, porque você deve estar pegando o ponto no lugar errado na hora de fazer o fechamento, tá? E quando a gente faz isso e fica na diagonal, geralmente o cesto fica com um pouco de cicatriz. Ele pode ficar com um relevozinho. Então, se você não quiser isso para sua peça, só toma cuidado com isso. Pois bem, agora vamos então para a parte do acabamento. O que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de fazer um acabamento em ponto baixíssimo, porque aí também dá mais um detalhe aqui, fica bem legal. Para fazer isso, a gente não faz o fechamento aqui do último ponto, tá vendo? Não fechei o ponto. E a gente já começa direto fazendo pontos baixíssimos. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar um pouquinho a laçada aqui, para não ficar muito apertado, não repuxar o cesto. E ponto baixíssimo pega só nesse pontinho de base, na correntinha aqui em cima, tá vendo? Você pega só ela com um ponto. E vou laçar o fio trazendo aqui pra frente. Lacei trazendo aqui pra frente, no ponto baixíssimo a gente coloca essa laçada dentro dessa. Então, vou colocar essa dentro dessa, é só fazer assim. Pronto, fiz meu primeiro ponto baixíssimo, tá vendo? Que a correntinha fica virada pra gente, deitada? Então, e aí, uma coisa legal pra você saber do ponto baixíssimo é, quando ele tá aqui na borda do cesto, não é muito legal você fazer ele apertado demais, porque isso pode repuxar o cesto pra dentro. Então, faz ele bem soltinho, tá? Se tiver dificuldade, pega uma agulha um número maior, 2 números maior, não tem problema, tá? Então, vai fazendo os pontos baixíssimos aí, ó, como é que vai ficando. Pesca o fio, traz aqui pra frente, coloca essa laçada dentro dessa. Só isso até o final da carreira, tá bom? Eu vou fazer isso na minha carreira toda aqui e venho mostrar pra vocês como é que vai ficar e qual é o arremate final invisível. Acabei aqui de fazer toda a volta, ó, em ponto baixíssimo. Olha que gracinha que fica esse acabamento. Dá um detalhe todo especial, né? Então, chegamos aqui no final, onde eu vou mostrar pra vocês o arremate invisível. Reparem o seguinte, e mais uma vez, gente, ajeitando as quinas. Vou repetir isso até vocês cansarem, porque isso faz toda a diferença. Então, fechamento invisível. Reparem o seguinte, fiz aqui até o último pontinho que tinha como eu introduzir no ponto de base, tá vendo? Por quê? Aqui em cima, nesse, não tem. Ó, aqui em cima não tem. Em cima desse ponto aqui não tinha um ponto de base, porque a gente não fez o fechamento de carreira. Então, aqui tá meio que um buraquinho. E o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ele vai virar já um tracinho aqui, ó. Repara o seguinte, todas as correntinhas aqui de cima, elas têm uma alcinha de baixo e uma alcinha de cima. Então, aqui no meio, onde tá esse buraquinho, a gente vai querer fazer exatamente isso, simular uma correntinha de baixo e uma de cima para ficar bem certinha a nossa peça. Então, esse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ele já virou o tracinho de baixo da correntinha daqui. Agora, a gente precisa simular uma correntinha no fechamento aqui, porque o fechamento invisível, o nosso objetivo é fazer com que não dê para enxergar onde começa ou onde termina aquela carreira. A gente vai fazer isso da seguinte forma. Essa é a hora da gente cortar o fio, corta sem medo, corta um pedaço aí não muito grande, não muito pequeno. Então, eu gosto de cortar pelo menos a altura da peça que eu fiz e mais um pedaço para fazer os arremates. Então,
vou cortar aqui um pedaço, venho aqui na salsinha e puxo o fio até soltar. Então, solta aí o fio, a gente vai começar a trabalhar com ele. Então, vocês observaram que o nosso último ponto baixíssimo foi exatamente até onde começa o primeiro ponto que a gente fez na carreira. Ok. Agora, para fazer o acabamento, eu vou usar uma agulha de tapeçaria, mas você pode usar uma agulha de crochê menor também. Recomendo que seja uma menor, tipo uns 5 milímetros, 4,5, porque isso não vai forçar tantos pontos, tá? Se você usar essa aqui de 7, por exemplo, você vai forçar um pouquinho os pontos, vai alargar alguns, o acabamento no final não vai ficar tão bacana. Então, vou usar aqui uma agulha de tapeçaria, que é isso aqui. Vou colocar o fio dentro da minha agulha. E para fazer esse acabamento é muito simples, olha só. Fio aqui na agulha, a gente vai pular a primeira correntinha que a gente fez. Então, pula ela, vem na próxima e pega com a sua agulha ela toda. Ó, tá vendo? Peguei ela toda e vou trazer o fio aqui pra frente. Trouxe e vou puxar para ajustar. Ajustei. O que a gente precisa fazer é simular uma correntinha aqui no meio, ó. Tá vendo o movimento que a gente quer? É esse. Então, por enquanto, tá assim. Como eu disse, toda correntinha tem uma parte de baixo e uma parte de cima. A gente já simulou aqui a parte de baixo. Para simular a parte de cima, a gente pega a nossa agulha e introduz no meio da correntinha de onde está vindo o nosso fio, tá? Então, aqui no meio e traz aqui para trás. Dessa forma, puxa tudo e ajusta. Olha só o que é que vai acontecer. Ficou uma correntinha aqui certinha. Agora, a gente vai fazer o acabamento daqui de cima, para deixar isso bem ajustado. Deixa eu ajeitar aqui que eu já vi que o fio deu uma subida. Agora, a gente vai fazer o acabamento daqui de cima. O que que a gente faz? Deixa eu virar aqui a peça para vocês verem. Observa comigo o seguinte. Aqui, a gente tem uma correntinha. Deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem ver bem. Aqui, a gente tem uma correntinha completa. Aqui também. E aqui, a gente tem só um tracinho, tá vendo? Então, vamos complementar esse lado aqui para não ficar buracos. Para fazer isso, a gente precisa vir com a agulha aqui no meio dessa correntinha de onde tá vindo o fio. Vim aqui no meio. E eu vou passar aqui pra dentro, simulando ela. Dessa forma, tá vendo? Viram o acabamento que ficou? Dessa forma, a gente não consegue ver aonde começa e aonde terminam os pontos, fica tudo muito bem arrematadinho. E agora é a hora que a gente vai fazer os acabamentos. Então, a gente vai começar a passar esse fio aqui por dentro. Vou passar ele pro lado de cá novamente. Ó, continua aqui certinho, tá vendo? Vou passar pro lado de cá. E o que que eu gosto de fazer nos acabamentos? Eu gosto de acompanhar o movimento dos pontos. Então, eu vou passando a agulha por dentro dos pontos, de maneira que o fio fique escondido. Isso é bem livre, tá, gente? Cada um faz do jeito que prefere. Eu gosto muito de fazer assim. Então, eu venho aqui, ó, eu vou passando por dentro dos pontos. Aí, uma coisa importante, quando você estiver fazendo isso, não puxa demais esse fio, porque senão vai apertar os acabamentos que a gente deu, vai ficar marcado. E aí, quando chega aqui, ó, que a gente chegou na parte do acabamento vertical, eu gosto de passar o fio por dentro dele até o final da peça. Então, eu sempre venho aqui por trás, ó, pegando esses tracinhos de trás e passo o fio, porque assim fica bem escondidinho, ó, tá vendo? Gente, esse acabamento fica muito bom. Capricha no acabamento, que essa parte é super importante para a qualidade da peça, tá? E aí eu passo até o último
Opa, a agulha passou. Passo até o último tracinho. E quando chega ali no final, o que que eu faço? Deixa eu pegar aqui assim, depois você ajeita o cesto, tá? Passou, pronto. Agora a gente ajeita o cesto. Ó. Sempre ajeitando as esquinas pra ficar bem direitinho. Tá vendo como é que ficou o acabamento? O que que eu faço agora? Eu ou coloco um pinguinho de cola ali, ou, se você preferir, dá um pontinho de costura e corta o fio. Vou cortar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Pronto. E, gente, esse é o nosso cesto. Olha ali o acabamento super escondidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra eu saber, vou ficar muito feliz. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tutorial que eu vou postar por aqui. Um beijo e até a próxima!